Minha gente, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora, hoje, não é? Aqui no canal 25.1, ao vivo também, via o nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, aqui com o Renatinho. A você ouvindo a rádio Líder Gospel 98.3, seja bem-vindo, bom dia, que felicidade, a qualquer momento você pode estar assistindo, até porque fica salvo em on demand e você vai ver aí do começo, meio, trechos, passagens no YouTube também. Desse lado de cá, eu de todo dia, recebendo os melhores convidados e as contações de histórias mais marcantes que você já sabe que acontece. Temas diversos são trazidos aqui a esse lugar, nós temos oportunidade ainda também de discutir sobre saúde, política, ainda sobre as informações do mundo moderno, tecnologia. Vários foram os convidados que sentaram junto comigo e trouxeram aqui o dinamismo da comunicação, levando ainda esperança, temas motivacionais, inspiracionais. E para o dia de hoje eu tenho certeza que você que está do outro lado vai ficar muito feliz em participar desse momento. Teremos aqui um programa especial e eu me comprometo em levar para você a qualidade das perguntas aqui e também desse convidado que eu quero receber com salva de palmas e prepara o glória e prepara um brado de vitória aí, porque quem está na área é ele, Júnior Trovão. Seja bem-vindo, meu amigo. Glória a Deus, me empreste um tostãozinho da sua voz aí. Alô, meus irmãos que estão nos assistindo agora, para você que vai assistir agora, bom dia, os que vão assistir depois, boa tarde, e os que vão assistir à noite, boa noite. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui no podcast Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares. É uma alegria poder, e espero aqui nesse podcast poder somar e agregar na vida daqueles que nos ouvem. Maravilha, muito feliz em receber você aqui, meu amigo, e receber também o carinho, da presteza e da atenção do missionário Ivan Cruz, que fez questão de tomar um tempinho seu na sua agenda para prestigiar o nosso compromisso aqui, dizendo, vai lá, grava ali o podcast com o Renatinho. Eu fico muito feliz em receber você e tenho certeza que o povo de Fortaleza te ama, que a TV Agora Aberta, ela apresenta esse conteúdo nosso para Fortaleza, região metropolitana. O rádio vai levar essa comunicação para 86 cidades espalhadas na região metropolitana e o YouTube, a internet, não tem limites. Então, feliz aqui, contemplada a nossa audiência também. Começando do início, como é comum, a sua história pode ser contada em várias vertentes. Você já foi aí em vários programas, gravou vários podcasts. Eu tenho certeza que aqui, olhando nos olhos, eu vou fazer tudo diferente daquilo que já foi feito em outros programas. Sim. Vamos começar então valendo o seguinte. Por que o Júnior Trovão teve que deixar o leito da família, a vivência da fé, para ir caminhar em um lugar tão absurdo? E eu queria que você me respondesse contando a sua história do início. Olha, na verdade, eu fui criado para ser o homem que eu sou hoje. Na verdade, essa era a intenção dos meus pais, de ser o homem que eu sou hoje, de ser um servo de Deus, não de ser um homem conhecido, mas de ser um crente fiel, um pai de família, um servo do Deus vivo, que honrasse o legado dos meus pais, aquilo que eles fizeram em mim, porque eu sempre digo que o caráter, o legado é aquilo que você deixa dentro de uma pessoa, né? A sua reputação é aquilo que você deixa diante da sociedade, mas o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E meus pais me deixaram um legado muito forte, né? Eu fui criado para ser assim, mas no meio do percurso, com apenas 13 anos de idade, eu até contrariei a sociologia, que a sociologia diz que nós somos envolvidos pelo meio que nós vivemos. E eu não vivia próximo da boca, eu não vivia na favela, eu não vivia no meio de traficantes. Eu simplesmente fui um jovem que fui, por bondade de Deus, meus pais me deram a oportunidade de estudar em colégios particulares. Eu tinha, embora pobre, mas eu tinha o básico. O cuidado, o amor, o zelo. O cuidado eu vivia meus pais, pra você ter uma ideia, casados há 70 anos. Olha que lindo, rapaz. Então, assim, eu não fui um jovem que fui influenciado a levar aquela vida. Eu simplesmente quis viver, eu quis conhecer aquela vida. E acho que foi uma das decisões mais erradas que eu tomei na minha vida, embora eu tinha apenas 13 anos de idade.
Comecei a me envolver com bebida, depois com cigarro. Do cigarro foi só um pulo para mim conhecer a cocaína. Muito bom, você me responde dessa forma, porque a pergunta que eu fiz foi para provocar em você e na nossa audiência essa curiosidade de entender um pouco da história do Júnior Trovão, que nasceu no leito cristão, vivendo a experiência de ser cuidado pelo pai e pela mãe com muito amor, com muita responsabilidade. Isso serve também dando uma lição e apresentando a esperança para mães e pais que talvez no dia de hoje vivam esse expediente com o filho, que foi cuidado com muito amor, com muito carinho e com muita atenção. E aí quando você começou falando, eu me arrepiei quando você disse o seguinte: eu fui criado para ser quem eu sou hoje. Então existe aí um propósito de todo esse sofrimento e de toda essa dor que você viveu, que a sua mãe e o seu pai vão viver, mesmo tendo investido em você todo o amor, todo o carinho e a criação bíblica. Você nasce nesse lugar de amor, de cuidado, e aos 13 anos vai descobrir um mundo encantado do perigo. Eu posso apresentar dessa forma? Sim. E assim, uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro: nada do que os meus pais me ensinaram saiu de dentro de mim. Glória a Deus. Eu trilhei caminhos errados, eu percorri abismos, mas eu sempre guardava, ficava sempre matutando na minha mente, sempre martelando na minha mente os que os meus pais me ensinaram. Muito interessante, não saiu. Até porque no dia que eu tomei 3 tiros, eu tinha entre 17 e 18 anos. Eu lembrei dos meus pais. Eu lembrei de todos os conselhos que minha mãe me dava, aquele velho ditado, minha mãe sempre dizia pra mim: olha com quem tu andas, que eu te direi quem você és. Cuidado com as más companhias. E eu sempre achava que eu sabia o que eu estava fazendo, quando na verdade os conselhos deles eram os mais assertivos, e às vezes eu ouvia, mas não obedecia. Eu sofri as consequências da desobediência, quase morri, e eu lembrei dos meus pais e lembrei do Deus que meus pais serviam, e eu também. É pontual essa vinda sua no dia de hoje e serve de salvação para a vida de pessoas, porque lá atrás, isso aconteceu há uns 25 anos atrás, mais ou menos? Eu tenho 28 anos de crente. Tá, então há 28 anos atrás, você vivendo essa experiência com Deus, não tinha a velocidade da internet, o advento de tantas tecnologias. Hoje está todo mundo muito voltado ao celular, e acaba que nesse campo de distração, as pessoas se sentem vulneráveis e vão para o caminho do erro com mais facilidade. Lá atrás você estava vivendo nesse lugar, teve esse deslize, foi necessário passar por tudo isso, porque a sua história é longa, não é? Saindo do seio familiar, do lugar de conforto, para empreender uma vida perigosa, correndo risco, onde os ensinamentos do início te protegiam e te guardavam. Você pode dizer que você foi guardado porque tinha essa semente da verdade pregada em você, e esse lugar de correr risco não é bom. Sim, não é bom, e é muito interessante. Isso aqui eu quero deixar, eu nunca falei isso talvez em podcast, mas eu quero deixar aqui como experiência. É muito importante os pais sentarem com os filhos e falar algumas coisas para eles, aconselhá-los, porque aquilo ali não sai deles. Uau. Eles podem aparentemente achar que não tá te ouvindo, mas faz sentido. Mas fica guardado dentro deles os ensinamentos dos meus pais, e isso me privou de, mesmo eu estando na vida errada, de eu fazer muitas coisas erradas. Olha aí. O ensinamento que ficou dentro do coração, a sua atenção. Quando você tentava fazer algo fora daquilo, aí o sinal vermelho acendia, o Espírito Santo estava lá e estava te dizendo: aí não, tua mãe te ensinou. Por exemplo, minha mãe um dia me chamou, eu era novo, ela falou assim: olha, eu tô te criando para ser um homem. Tá. Eu tô te criando para ser um homem, e eu quero que você seja um servo de Deus. Eu tô te criando para isso. Tô fazendo o possível para que você seja isso. Mas se um dia você achar que quer sair da presença do Senhor, quer fazer qualquer outra coisa, eu vou te fazer um pedido. E eu olhei, ela olhando, eu era novo, e ela disse, eu falei pra ela o quê? Ela disse: nunca seja um ladrão. Rapaz. Eu falei: mas por quê? Ela disse: porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Eu falei: por quê? Ela disse: porque ele não tem e quer tirar o que os outros têm. Ela disse: não me dê esse desgosto. E aí você ouviu esse conselho. Eu nunca quis roubar. No mundo doido que você vai sair da presença ali ainda adolescente, excitado, energizado, dopaminizado, se essa palavra existir, estava cheio de vontade de ir para o perigo. Sim. E ali você não empreende o roubo, você não vai fazer essa doideira porque você tinha esse conselho da sua mãe. Você caiu nas drogas? Foi usuário? Como é que é um pouco dessa história? Então, aí eu experimentei as drogas para cortar um efeito do álcool. Doideira. Me falaram para mim: experimenta a cocaína que você vai ficar bom na hora. E como eu ainda era de menor quando eu experimentei o álcool,
eu fui me apresentar a cocaína. Assim que eu experimentei, eu lutei para não experimentar, mas assim que eu experimentei, cortou o efeito na hora da bebida. Então eu passei a usar cocaína simplesmente pelo desejo de não ficar mais bêbado. Eu bebia, cortava o efeito do álcool, eu chegava em casa bem, então minha mãe não notava. Mas dali foi só um pulo para que eu começasse a andar com 2, 3, 4 sacos de cocaína no meu bolso, aqueles saquinhos pequenos. Sim. Até que chegou um nível de eu gostar tanto da cocaína que eu me viciei, e para não roubar, eu passei aí na comunidade, comprava uma quantidade grande de cocaína, trazia para o meu bairro, separava a parte que eu ia usar e a outra eu manipulava para vender. Doideira. Mas observa aquela questão do ensinamento da minha mãe para mim não roubar. Guardando. Então eu falei, para mim continuar usando e fazendo o que eu quero, e já que eu não vou trabalhar, então eu preciso ter um modo de sobrevivência. Então esse foi um modo ruim que eu escolhi para sobreviver, mas de roubar eu não queria roubar. Aonde era esse lugar, essa área de atuação que você andava no Rio de Janeiro? Eu ia na comunidade lá da Saviana, no Andaraí, sim, no Rio de Janeiro. Eu ia lá, comprava cocaína, ou então na Nova Holanda, ali na Maré, na época do falecido Gigante, que foi um ex-traficante muito conhecido lá. Eu comprava as cocaínas lá, ia lá, comprava as drogas, levava pro meu bairro em Nova Iguaçu, Comendador Soares, o bairro que eu vivia. Sim. Ali eu manipulava as drogas e vendia. Que doideira. Eu cheguei a assistir um documentário chamado Dançando com o Diabo, que foi produzido pela BBC de Londres, eu acho que foi isso, salve o engano aqui, e eu vi ali o Aranha, tinha aquele outro... Era esse ambiente, essa perspectiva do que foi apresentado no documentário, que a gente vê vez e meia nos noticiosos da televisão. Era o que você vivia, era o que você via lá fora? Eles eram os grandes heróis da comunidade, era isso? Sim, na verdade, os traficantes hoje do Rio de Janeiro, embora eles mudaram a mentalidade, né, eles viram que eles acabam ajudando a própria sociedade em que eles vivem lá. É como se fosse um Robin Hood, né? Rapaz. A história do Robin Hood, né? Tira das pessoas que têm mais dinheiro e dão às que são menos favorecidas. Mas assim, mesmo eles agindo com determinadas bondades, nem todos são assim, mas os que pensam em ser assim, não é certo, né? Tá, e aí você estava vendo isso e achando que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, sendo enganado ali. É um mundo de ilusão, e é um mundo de ilusão que te dá um certo poder, mas que no final, quando você pega a Bíblia e você lê o capítulo 13 de Romanos, que fala que toda autoridade é constituída por Deus, e se você fazer o bem, você terá o louvor das autoridades, mas se você fizer o mal, elas agirão com rigor. Perfeito. Então eles estão cumprindo o papel dele. Então eu acabava sendo um inimigo do Estado, eu me tornei um inimigo do Estado sem eu perceber. Eu estava vivendo aquela vida à margem da sociedade, eu era marginalizado, mas é uma vida ilusão que no final muitos entram e poucos conseguem sair. Quanto tempo você passou? 7 anos. 7 anos, chegou a hora de que você achava que era só o cara que podia resolver, que fazia, ou teve tempo que você foi no canto, chorou e disse, Deus, eu preciso voltar? Quando foi que a ficha caiu? Como foi que você percebeu que era hora de voltar para Deus? Porque todas as pessoas, sejam elas traficantes, sejam elas qualquer pessoas que for, não importa quem elas sejam, se seja um empresário, se seja um famoso, seja um artista, um traficante, todas as pessoas sabem que uma hora que ela vai reclinar a cabeça ao travesseiro, ela vai sentir que há um vazio dentro dela. Então você dormia todo dia perturbado com esse negócio, tá faltando algo em mim. E uma coisa muito interessante, eu não tinha medo de morrer. Por exemplo, se houvesse uma troca de tiro, uma situação que acontecesse, eu não teria medo de morrer, eu estava preparado para aquilo. Embora a gente sabe, se morrer sem Jesus, sabe para onde vai. Sim. Mas eu tinha medo de dormir e morrer. Que aí não dava tempo de pedir perdão, reconhecer que Deus... né? Isso aí eu tinha medo. Então, a vida do crime, quando você está com uma arma na cintura, você se sente um super-homem. Você se sente muito superior às pessoas, aquele certo respeito que você impõe, aquilo ali é tudo ilusório, porque perdeu a sua vida, acabou. Então, quando você morre, eu sempre digo o seguinte, as pessoas que vivem, estão me olhando agora, seja ela qual for na hierarquia do crime, agora eu quero falar aqui para as pessoas que estão à margem da sociedade. Não importa a hierarquia que ela ocupa no crime. Se ela morreu hoje, amanhã alguém da mesma patente vai entrando no lugar dela.
alguém vai assumir. É o que eu sempre pensei hoje eu consigo dar conselho às pessoas. Sim. Você vai morrer nessa vida, alguém vai entrar no seu lugar, alguém vai ser esposo da sua mulher, alguém vai ser o padrasto do seu filho. Forte. E tudo que você tem, você vai deixar para terceiros, vai deixar para sua família, mas alguém vai ocupar um dia. Algo que você conquistou aí na sua vida aí, alguém vai assumir o seu lugar. E eu falei, o que adianta? Forte. Então, essa vida é uma vida ilusória. Morreu e a questão toda é, e depois que morrer? Para onde vai? Eu tinha essa linha de pensamento comigo mesmo sendo jovem, por causa dos ensinamentos que meus pais me deram. Então, eu era muito preocupado com a questão da morte. Embora ali eu tinha muita coragem, mas eu ficava pensando na minha vida após a morte. Eu acredito que Deus deu essa oportunidade toda de você vivenciar esses lugares para que num dia como esse agora tivesse a oportunidade de falar olhando nos olhos de alguém que está nesse lugar, dizendo, será que tem jeito para mim? Eu não conhecia a história do pastor Júnior, não. Gosto dele pregando, traz a graça de Deus, eu sou abençoado. Mas eu não sabia que ele tinha ido lá nesse lugar e voltou para Deus. Sua mãe continuava constantemente orando por você? Ela já sabia que você ia voltar? Ela tinha uma promessa. E Deus um dia falou para ela que iria me trazer de volta. E essa promessa, tanto que quando eu tomei tiro, eu fui até ela. Eu não estava na comunidade, eu estava lá próximo, eu fui até ela e quando eu tomei tiro, cheguei em casa cheio de sangue, joguei a arma na linha do trem ali, que tinha ali era no local que não tinha passarela. Então eu joguei a arma que eu estava usando, eu joguei na linha do trem ali no mato, na cancela. Quando eu cheguei em casa baleado, minha mãe falou, você tá todo sujo de sangue. Eu falei, tomei tiro. E ela simplesmente falou para mim, eu já esperava. Então você volta agora da vida que estava lá, num confronto, num momento desse, sai baleado do lugar que estava e vem para o leito de casa, vem para dentro do lugar que você sentia segurança, de proteção, do aprisco que era sua mãe e seu pai na proteção ali. Na verdade, é onde você é o refúgio, porque no dia que eu tomei tiro, os amigos fugiram, cada um quer se abrigar, ninguém quer tomar tiro. Todo mundo correu, ficou só eu e a arma e Deus. Foi quando eu olhei para cima e pedi a Deus para não deixar eu morrer. Rapaz, livramento grande aí, né? Aí minha mãe, quando eu tirei a camisa, como eu tomei sangue quente, então eu não sentia onde eu tinha tomado o tiro. Você sabia só que estava... não pegou nos ossos, então eu não sentia dor. Eu sabia que eu tinha tomado o tiro, mas eu não sabia. Eu sabia que era na região aqui da barriga, na minha mão, que minha mão já estava atrofiada, porque eu tomei esse tiro aqui, ó. Tô vendo aí. Bateu aqui, saiu aqui. Dá pra ver, Thiago, aí essa marca do tiro aqui, ó, nessa câmera aqui, ó, nessa câmera. Vê se consegue dar? Então, eu já sabia que eu tinha tomado o tiro, que minha mão estava assim. Quando ela falou, tira a camisa, eu não conseguia, que essa mão estava atrofiada. Quando eu levantei a camisa, tinha um buraco aqui, muito grande. Aqui eu tomei um tiro aqui. Não transfixou? Transfixou, bateu aqui, pequenininho, e quando saiu estourando tudo aqui. Então, com muito sangue. Aí foi quando ela pediu meu pai para colocar a camisa em mim para me levar para o hospital. Pelo sangue que eu tava perdendo nas mãos e na barriga, eu sabia que eu ia morrer. Meu Jesus. Aí, quando eu tava descendo o quarto degrau da escada da casa da minha mãe, eu já tinha olhado para ela com os olhos fixos para se despedir dela. Cara. Aí, quando eu desci, ela falou assim, meu filho. Ela falou, Júnior, olha para mim. Aí, quando eu olhei, ela falou a palavra que eu sabia que eu não ia morrer. Ela falou, meu filho, enquanto você vai para o hospital, sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai orar a Deus pela sua vida. Que forte, cara. Porque da mesma forma que você está saindo com vida, você vai voltar para mim, porque você é a promessa de Deus para a vida da sua mãe. Meu Deus, você está liberando uma palavra poderosa para a vida de outros agora. Ninguém tem noção de onde está chegando o rádio transmitindo o nosso programa, a televisão agora mandando informação para todo mundo, o YouTube, e alguém que vai assistir outra hora dizendo, ei, pega esse trecho aí, volta aqui, olha o que o pastor Júnior Trovão disse no podcast. E você liberou uma palavra poderosa, profética para a vida da massa carcerária, talvez, do estado do Ceará, do Brasil, ou desse que está desiludido, achando que não tem mais jeito, que foi condenado, ou então uma situação mais adversa. Mas você estava vivendo esse momento, cara, que você estava ali, baleado, olha para sua mãe, você disse isso e me emocionou aqui. Você levanta o olhar para ela e ela entende. É o olhar da maternidade com o olhar do filho reconhecendo a sua mãe. Você estava dizendo tudo, me ajuda, me socorre, eu estou aqui. E ali ela estende uma palavra. Foi tão forte isso, pra você ter uma ideia,
eu fui ser atendido, eu fui levado para o Hospital Iguaçu, do Hospital Iguaçu, que é lá em Nova Iguaçu, fui transferido lá para o Souza Aguiar. Eu tomei tiro às 9 horas da noite, todo esse trâmite até eu vir em casa, até ir para o Hospital do Iguaçu. Cheguei lá por volta de umas 10h30 da noite, quase 23 horas. Dali me deixaram 1 hora mais ou menos ali, fui levado lá para o Souza Aguiar. A médica falou assim, vocês trouxeram ele para cá e sabe que não tinha vaga. Mas por alguma razão eu vou deixar esse jovem ficar aqui. Essa alguma razão é a mãe de joelho. Mas você tem uma ideia? Forte demais. Sabe que hora que eu fui entrar para a mesa de cirurgia? Eu tomei tiro 9 da noite. Sim. Eu fui entrar para a sala de cirurgia 3 da manhã. Não morreu porque Deus não quis. Foi. A mão de Deus estava lá. Eu fiquei 6 horas sangrando. Você estava acordado o tempo todo? Tava. O que você pensava nessa hora? Eu só tava com soro. Tá. Na maca, o que você pensava? O que passava na cabeça? Você tem essa lembrança? Eu só pedi a Deus para não deixar eu morrer. Falei, eu vou viver o que... Eu falei para ele, eu falei para ele assim, se o Senhor não deixar eu morrer, eu vou entrar para a tua presença e nunca mais saio dela. Aleluia. Aí eu falei uma frase que assim, acho que eu não contei no podcast até hoje. Isso é muito bom. Exclusivo. Atenção, gente, hein? Atenção, exclusividade recebendo aqui você no rádio, ouvindo 98.3, Rádio Líder Gospel. Ao vivo nós estamos com o pastor Júnior Trovão. Esse mesmo que você conhece aí do mundo virtual, das igrejas do Brasil e fora do Brasil também, porque Deus deu as nações a ele tem viajado com a sua agenda constante. Tá ao vivo no nosso programa aqui. No YouTube é ele mesmo, tá aqui, ó. O vozeirão Júnior Trovão. Vamos já contar a história desse trovão, de onde foi que surgiu também. E mais, hein? Na TV você está acompanhando. Essa história é forte. Ele não contou esse detalhe em podcast nenhum ou em programa de televisão nenhum. E aqui vai abrir porque está servindo de forma espiritual também para você, mãe, pai, e você aí que estava se achando que não tinha mais jeito. Tem remissão para você. Pode falar. Aí eu disse para Deus o seguinte, depois que eu me converti, eu falei para Deus, se tu me der a oportunidade de não deixar eu morrer, eu vou voltar para a tua presença. E se um dia, eu falei isso com Deus, se um dia eu pensar em sair, os da tua presença novamente me tira momentos antes. Rapaz. Então eu tenho essa aliança com Deus e eu sei que isso, eu tenho tanta certeza porque essa aliança foi firmada com Deus naquele dia, porque eu não esqueço. 28 anos depois, aquela palavra que eu disse está vívida na minha mente. Virou um ato memorial, Sim. Um marco, um compromisso, Sim. Uma aliança, um propósito, um voto. E talvez alguém possa dizer, rapaz, mas naquela hora deu para pensar nesse lugar, deu porque tinha uma palavra dentro de você guardada, que era a sua mãe e o seu pai te liberando sempre. Você faz um pacto com Deus agora dizendo, se eu for errar outro dia, se eu for sair da tua presença, que só me tire antes. Sim. Isso é muito doido, é um compromisso muito forte. Tanto que eu não esqueço, né? É um compromisso que não é todo mundo que está dizendo não. Que está se sentenciando. Ô Deus, se o senhor vê que vai me perder, o senhor me tira, me dê oportunidade e me tire para que não corra o risco, né? Rapaz, eu estou emocionado, feliz ao mesmo tempo e cheio de certeza que está tocando o seu coração também aqui. Eu vou continuar nesse caminho aqui, trazendo o pastor Júnior Trovão, de libertação. Nessa área da libertação, você agora lá no hospital, esperando o atendimento, esperando ir ser para dentro da sala da cirurgia, entra 9 da noite, vai ali até 3 da manhã, e nesse horário, nesse tempo, você ia conversando com Deus o tempo todo. Uma das orações marcantes Sim. que você faz é essa. Quem que te acompanhava nesse lugar, nessa hora? Meu pai foi comigo. O que ele dizia? Meu pai é bem Caxias, né? Dentro do carro ele foi me dando uns carões, né? Eu falei pra você quantas vezes. Você não era pra ter feito isso, rapaz. O pai é o pai. Não sei o quê, falando, sendo incisivo. E às vezes você tá ali na hora ali, né? Você tá querendo aquela palavra mais confortável, ele tá vendo? Isso é a desobediência, isso é o resultado da desobediência. Não era pra você ter feito isso, não sei o quê. Tá. Então, mas ele foi comigo até o final, ficou comigo lá, e eu me lembro que quando foi umas 8 horas da manhã eu acordei, aí eu já estava operado, e depois eu fui saber, né? Os médicos sempre falando, por causa de 1 centímetro, mais 1 centímetro, você pegava na sua coluna, você ia ficar paraplégico. Aí fala, por causa de 1 centímetro não pegou num órgão assim, aí pronto. E o livramento foi esse que Deus te deu, essa oportunidade, pactuando com ele, essa nova aliança, caminhando com ele nesse lugar de sustentação. Do dia da cirurgia, do dia desse encontro, você já sai dali depois que recebe alta e volta à vida da igreja para começar do zero, ou como é que é? Não, aí ainda vivi mais
2 anos. Rapaz, que perigo, Foi, cara. ainda vivi, você vê a misericórdia de Deus. É a misericórdia. Eu tenho uma história parecida com essa para contar. Eu fiz um pacto com Deus desse tipo, quando estava fora da presença de Deus também, e eu tive um acidente automobilístico, onde eu avancei a preferencial, e um carro veio e esbagaçou todo o carro que eu estava, junto com a minha noiva, que naquele tempo, a minha esposa hoje, que naquele tempo era minha noiva. Então, o carro quebra tudo, quebra a coluna do carro, ela vem para dentro aqui do canto da marcha, fica bem apertadinha, pequena, e ela diz para mim assim: eu não estou sentindo minhas pernas, não estou sentindo meu corpo, nada. Eu saio do carro, tentando ali mobilizar para tirar ela, e eu vou no meio da pista, de joelho, baixo a cabeça, digo: Deus, tu me tirar daqui. Nunca mais eu vou fazer isso, e fiz uma promessa com Deus muito grande. Deus me ajuda, salva minha noiva e tal. O tempo passou ali, eu vou contar o testemunho na igreja numa quinta-feira. Ó a misericórdia de Deus. Quando é na quinta-feira, depois disso, a gente já fora de perigo, ela e eu contando o testemunho, eu saio na sexta-feira para voltar a fazer o que eu estava fazendo de errado, que não era compromisso de Deus. Quando você falou agora aqui, disse: rapaz, mas ninguém pode brincar com essa misericórdia, né? Você passou 2 anos... Porque eu ainda, assim, aí tem aquele período, né? Eu passei o período da recuperação. Sim. Eu fiquei, depois da cirurgia, ainda fiquei uns 6 meses me recuperando. Aí depois até você voltar, aí você já, tipo assim, você não quer voltar para aquela vida ainda, porque você não quer usar droga e tal. Aí ainda fiquei mais um período, aí tipo assim, 1 ano, fiquei de molho. Aí depois, 1 ano depois, já comecei a voltar de novo, aquelas práticas. Mas aí, quando eu fiz um convite, um amigo meu me fez um convite: Júnior, você quer visitar a minha igreja um dia? Eu falei: um dia eu vou. Aí pronto, foi esse um dia que me pegou. Pegou de vez, foi. A mudança de mentalidade chegou. Esse um dia que me pegou. E aí você, vivendo essa nova etapa agora com essa mudança radical, não parou mais. Não. Sua mãe te recebe muito bem, seu pai também, a igreja local. Você lembra qual foi o primeiro dia que você volta agora já para ter oportunidade de ministrar uma palavra? Quem foi que te acompanhou de perto dizendo: Júnior, depois de tudo isso que você viveu, vem aqui que eu vou ser o seu facilitador para te colocar no caminho? Você lembra quem foi? Foi um amigo meu chamado Max. Tá. Foi ele que me chamou para o evangelho. Sim. E ele nunca mais deixou de insistir. Tá. Nunca mais. Toda vez que ele me via, ele hoje. Até que um dia eu não tinha usado drogas, eu estava com muita droga aquele dia, eu não tinha usado drogas, ele falou assim: vamos hoje? Era 6 horas da noite, eu falei: rapaz, se eu não for, esse camarada vai ficar me enchendo a paciência. Sabe o que acontece? Eu vou lá e vou pagar essa dívida, e fui. Chegou lá, pum, o amor de Deus pegou. Ali foi a isca de Deus com a minha vida. Muito forte. Aí quando você volta já para congregar? Volta já para ficar como membro, participando dos eventos? Como é que é? Ali eu fui salvo e o primeiro amor entrou em mim. Aleluia. Ali foi definitivo. Você estava com quantos anos? 20 anos. 20 anos. E aí, nessa trajetória dos 20 anos agora, nesse lugar onde o Senhor já tinha te dado oportunidade, testemunho, você estava preparado, o caráter e o ensinamento da mãe e do pai não tinha saído de você, Não. Você ficou maduro urgentemente para um tempo novo que você vive hoje no país, não é? Conquistando, celebrando e arrebatando a vida de tantos jovens, levando eles para o caminho da salvação. Sim. Tem muita gente que se inspira em você, né? Pelo estilo de pregação, pelo que você carrega. Alguém que já disse: olha, eu fui muito abençoado, a graça que o Júnior tem. E são quantos comentários que a gente tem, o contato fácil. Sim. Hoje a rede social dá muita oportunidade para isso, para acompanhar. Você percebe quando foi o seu primeiro start para o ministério, que agora deixou de ser o Júnior ali do movimento, o Júnior que estava voltando para Jesus, e agora esse cara surgiu para o movimento da pregação? Você lembra quando foi? Eu na verdade, com 1 ano já de crente, eu já estava dentro do seminário. Legal. Então eu estava muita sede. Muito bom. Eu li a Bíblia muitas vezes. Muito bom. Você tem uma ideia? Nos primeiros 4 anos de crente, eu li a Bíblia 6 horas por dia. Forte. Não lia mais porque eu não tinha mais tempo, Sim. porque eu tinha meus afazeres. Sim. Mas 6 horas, acho que eu li umas 10 vezes a Bíblia toda. E você estava pegado ali. Muito, era meu amor, minha paixão, estar ali lendo a palavra de Deus o tempo todo. E eu, seminário do básico, meu básico foi muito forte, foram 24 matérias, depois um médio em teologia, e depois eu fiz o bacharel em teologia em 6 meses no intensivo, todos os dias, concluí. Resumindo, depois dali eu já estava assim, teologicamente, estava me preparando. Sim. E até que um dia, com 3 anos de crente, eu recebi uma carta, porque na época você só podia pregar se você recebesse carta. Perfeito. Você tinha que ter uma carta de recomendação da sua igreja. E eu era membro.
Alguém te solicitou ou te O deu a homem carta? que me ganhou para Jesus, pastor, presbítero, na época presbítero, já me ganhou não, me ganhou na questão da pregação, Sim, né? sim. Quem me fez o convite foi o Max, mas que eu aceitei Jesus foi através da pregação do presbítero Jonas, que hoje é pastor. Ah. Aí ele falou assim, Júnior, eu não vou poder pregar na festividade assim, você me representa? Eu tremi, né? Eu falei, eu represento. Aí ele me deu a carta de recomendação. Legal. Aí era um congresso de homens, daqui a pouco, na época, quando ninguém subia no altar, na época na Assembleia de Deus, sem a credencial. Perfeito. Ninguém. Sim. Então tá todo mundo anunciando, o pastor da igreja, tá aqui o evangelista tal, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, tá aqui o presbítero tal, o diácono tal, tá aqui o pastor tal que nos visita com a sua igreja, e o pregador da noite, nosso irmão Júnior. Toda a igreja olhou e falou, irmão? Quem é esse cara aí, então, rapaz? na mente, parece que você faz aquela leitura, né? Sim. Aí você fala, será que é esse menino que vai sustentar o congresso? E nesse dia eu preguei sobre perdão. Aleluia. Então Deus me deu tanta graça que com 20 minutos de mensagem estava todo mundo chorando atrás de mim. Então, aleluia, aleluia. Ali eu preguei no meu primeiro congresso sem ser um obreiro, assim, eu era um obreiro na... Sim, um membro, mas não estava chamado para ser obreiro. Não, na não Assembleia tinha de aquele Deus ministério, tem essas escalas, não é? Que vai sendo trabalhado, o obreiro vai sendo preparado. Auxiliar de trabalho, Isso. diácono, presbítero, evangelista, até chegar ao pastorado, né? E você estava no meio da turma ali já, que a credencial era uma recomendação de um outro que estava endossando você, e você chega agora com a oportunidade e Deus usa. Deus tinha pressa. Você entendia que Deus tinha uma pressa de te usar no ministério? Aí com o tempo você vai percebendo, né? Agora, eu não comecei pregando assim. O dom, ele é um aperfeiçoamento. Muito bom falar sobre isso. Que às vezes as pessoas falam assim, Deus me deu um dom, mas que fala que me deu um dom de pregação, mas eu gaguejo. Sim. Me deu um dom de cantar, mas eu às vezes desafino. O dom é um aperfeiçoamento. Paulo disse para Timóteo, aperfeiçoa o dom que há em ti. Então, quanto mais você faz, quanto mais você prega, melhor você fica. Então, acho que eu fui melhorando com o tempo. Acredito que ainda tenho muito para melhorar, mas fui melhorando com o tempo e cada dia que passa a gente vai ficando... É isso aí, até porque o rojão, que nem diz o cearense, você sabe que essa expressão rojão faz você entender que é acelerada, é pegada, a sua vida é pegada, né? Sim. Então, nesse rojão de qualificação, de preparação, de habilitação, todo dia está recebendo mais de Deus, buscando ali e compartilhando também as verdades que você tem aí sido usado na palavra de forma tremenda e gloriosa. O Júnior agora, nesse momento, já não é mais o que estava vivendo a vida errada, tinha voltado para Jesus, oportunidade, estava no altar, foi representar, a palavra que foi liberada foi sobre o perdão, e aí começa agora você a exercitar o ministério. As pessoas começavam a reconhecer você como aquele cara que fala forte, o grave dele é marcante. Nessa pregação do perdão, já faz aí com que o seu nome seja apresentado? Júnior de quê que estava pregando naquela hora lá? Não, por enquanto era só evangelista Júnior, né? Não, depois que eu me tornei evangelista, passou um tempo, fui consagrado, mas era só evangelista Júnior. E era na época começou pelas fitas, né? Depois evoluiu pro CD. Depois que vai chegar lá no videocassete ainda, nas VHS. Mas no CD estava Evangelista Júnior. E eu ficava pensativo com isso. Eu falei, poxa, todo mundo tem um sobrenome. Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Marco Feliciano, Idecaso Takayama, Abílio Santana. Tinha que ter um sobrenome. O Júnior tinha que inventar alguma coisa. O Júnior era muito vago, né? Era muito vago. Eu quero saber se faz sentido. É a história do rasgador de alto-falantes, de Tuíta. É isso mesmo? Existe? Foi. Aí um amigo meu chamado Luciano Costa, meu amigão mesmo, ele mora inclusive hoje no Paraná. Fui pregar na igreja dele. Quando eu tô pregando, e o som lá também era bom, mas o som de antigamente, se eu não me recordo, era só o Twitter e o alto-falante, era só isso, não tinha essa tecnologia que tem hoje, as caixas de sons, né? Sim. Rapaz, eu pregando, daqui a pouco os dois retornos fez... Explodir. Oi, Tiagão. Oi, Joseph, vocês que mexem com o som aí, essa turma toda aí. Os alto-falantes... Isso agora aí só ficou aquele som ali da frente, né, da igreja. Eu falei, rapaz, eu olhando, eu falei pra ele. Aí ele fez assim pra mim, ó. Papocou na linguagem do cearense aqui. Aí quando acabou o culto, ele falou assim, cara, você explodiu os alto-falantes da igreja. Ele falou, mano, tu tem uma voz de trovão, cara. Aí ele falou, vou começar a te chamar de Júnior, voz de trovão.
Aí eu fiquei com aquilo, falei, é isso aí que eu vou colocar no CD. É o meu sobrenome agora. Todo mundo tem uma história. Aí a próxima tiragem minha de CD já saiu com o Evangelista Júnior Voz de Trovão. Legal. Quando eu fui consagrado a pastor, aí eu tirei o Voz e ficou Pastor Júnior Trovão. Muito bom. Então foi daí Deus, assim... Né, foi um acidente, né, aconteceu um acidente que me deu o codinome que eu tenho hoje. O que podia talvez deixar você triste, porque alguém podia dizer, rapaz, esse cara veio na minha igreja e rasgou os falantes aqui. Foi. Alguém queria tirar onda, menosprezar, ou então até trazer em você uma timidez. Será que eu falei grosso demais? Será que... Sim. Mas nada, serviu para promover, dando agora o nome e que é conhecido em todo o Brasil, Júnior Trovão. E acredite naquilo que você tem por objetivo na sua vida. Porque muitas pessoas chegaram para mim na época, porque eu até entendo, né? As pessoas não vão te chamar com esse nome aí, tá, não dá seriedade ao pregador, esse negócio de Júnior Trovão e tal. E no início realmente foi assim, até as pessoas verem de fato quem a gente é, né? Procuramos a cada dia entrar no altar, respeitar o altar do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, pregar com seriedade. Então, quando os pastores começaram a me conhecer, viram que não era algo momentâneo, não era um menino que estava ali, mas era um homem de verdade, um homem de Deus que estaria ali para honrar o ministério que lhe foi confiado. Aleluia! Você está acompanhando aqui ao vivo, hein? No rádio 98.3, Rádio Líder Gospel FM, Júnior Trovão, aqui no Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares. E mais, na TV, canal 25.1 e aqui no nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Eu vou fazer o seguinte, uma interferência rapidinha aqui, trazendo um parceiro que eu indico para você comprar o seu carro no melhor lugar do Brasil. Sim, a Visão Veículos tem a condição especial que você precisa. A Visão Veículos tem os bancos, as taxas, as facilidades e tudo aquilo que você vai encontrar só nesse parceiro meu. Visão Veículos é o carro que você procura, é o carro que lá tem. Ainda também recebendo o seu com a melhor avaliação do mercado. Ninguém vai derrubar o preço, matar o seu carro, depreciar o valor que seu carro tem, não. Ninguém. Na Visão Veículo, não. Talvez em outra loja o povo coloque o preço lá embaixo. Mas aí, se você está pensando em comprar o seu carro, é com essa empresa aqui. Pode soltar o VT, Tiagão, e eu volto já aqui com o Júnior Trovão. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. E para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Eu continuo indicando você, a sua família, para que você não perca tempo nem, dê uma ligadinha hoje, 99215, coloca aqui para mim, Tiago, por favor, o telefone agora deu um branco, 99215, por gentileza, por favor, 99215-2079, 99215-2079, liga você, de onde você estiver, manda mensagem, não perde tempo não, avança para garantir a compra do seu carro e realizar o sonho da sua família, é a Visão Veículos que eu indico e recomendo. Maravilha, vamos voltar aqui com meu amigo Júnior Trovão. O Júnior, você acompanha, quem não assistiu as falas que ele liberou aqui antes desse tempo que nós voltamos aqui para o segundo bloco, vai ter oportunidade de assistir no YouTube. Quem está assistindo no YouTube, muito obrigado pelo carinho, Olhe nos Meus Olhos, no rádio 98.3 aqui na Rádio Líder Gospel. E aí na TV, canal 25.1. Obrigado a você que chegou agora também, sintonizou. Muito obrigado. Vamos lá. O Júnior já está no
no ponto aonde você já começa a sair para fazer a obra, o trabalho missionário, as pregações, mas eu acho que vai ter um grande ponto alto, pelo menos eu acredito, que eu tive em um evento que você estava, não sei se há 9 anos ou há 10 anos atrás, em uma das plenárias dos Gideões Missionários, que você vai pregar, eu acho que era a sua primeira vez ali, e eu acho que dali acontece a grande explosão do ministério. Estou enganado? Foi bem nesse momento? Foi ali? Na verdade, em 2014 surgiu um corte, acho que foi a primeira vez que teve essa questão de corte, né? Sim. 2014 ali, um amigo meu, fui pregar no Grande Templo em Sinop, e ali ele falou: Júnior, posso colocar um pedacinho da sua mensagem que você pregou no Grande Templo? Eu falei: pode. Aí ele colocou lá aquele pedacinho assim: Pastor Júnior, posso dar glória a Deus e xingar em casa? Pode. Posso ter 2 mulheres, uma de casada, outra de solteiro, e um amante? Pode. Sem o pastor saber? Pode. Aí você só não vai poder entrar, ouvir o som da última trombeta. Explodiu isso aí, viralizou. Explodiu. Então, nos Gideões, 2013, eu preguei, foi o ponto de partida. 2014 surgiu esse corte. Tá, eu lembro de você em 2013 porque um amigo meu, que talvez seja seu amigo também, ou pelo menos conhecido, que vende ternos lá na região Casimiro. Vende terno lá e estava comentando ali: Renato, rapaz, você não sabe, chegou um cara aí e Paulo Júnior, rapaz, entregou verdade, foi forte demais, uma voz grave e tal, aquela coisa toda. E eu fiquei na curiosidade porque eu não tinha assistido, estava no evento, mas não tinha participado da hora que você pregou. E eu fiquei Júnior Trovão, e dali o Brasil te recebeu, não é? E você hoje arrebanha muita gente por onde passa. Você acredita que tá bom do jeito que tá e já pode viver no automático? O pastor Júnior Trovão agora não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais de nada, pode viver de qualquer jeito aí que já está resolvido porque tem muita bagagem garantida? Não, a gente vai pro altar na dependência de Deus, né? Não tem como, né? Tem que continuar levando uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, até porque não tem como lógico que você não consegue fazer uma mensagem do dia para a noite. Sim. Então, às vezes você vai estudar aí 5, 6 dias para pregar uma mensagem de 1 hora. Perfeito. Então, não é fácil. É diferente, não estou aqui demeritando ninguém, mas um cantor, Deus fez com que o louvor dele explodisse no Brasil. Ele canta o repertório que já está agendado ali, né? E até isso, às vezes, fica até me perguntando, né? Porque as pessoas têm tanta facilidade de ouvir a mesma música, mas porque um pregador não pode pregar a mesma mensagem em outras igrejas. Inteligente demais essa reflexão que você faz, e eu também aqui agora fico pensando. Porque, o que está sendo dito de forma em versos harmônicos, aonde a canção está sendo entoada e todo mundo está repetindo aquilo, e passa anos a turma ouvindo aquela mesma coisa. Agora uma mensagem, existe alguém que queira cobrar. Não, por que não pode ser outra e tal? Porque tem coisas que precisam ser ditas e quanto mais, e isso faz parte da regra fundamental da publicidade, a minha formação me leva para falar sobre isso agora, que diz o seguinte, que através da repetição gera-se a convicção. Sim. Então essa é a regra máxima da publicidade, que através da repetição vai gerar convicção. Eu acredito também que faz muito sentido e é necessário que a mensagem seja repetida até para ficar latente, não é? Porque ninguém consegue depurar, decodificar e entender tudo da primeira vez uma lapada de som. E quem me ouve pregando, você pode me ouvir falar do mesmo texto, mas com certeza você não vai ouvir em si a mesma pregação, o conteúdo 100%. Você vai sempre ter algo novo que Deus vai me dar. Eu já preguei no momento. Eu já preguei textos com o mesmo texto, mas com uma visão diferente. Sim. Lógico que mantendo a essência, né? Eu sempre digo o seguinte: o método não há problema. Por exemplo, é igual falar a questão do evangelho, né? E aqui eu quero até fazer essa analogia. Você pode estar usando, aqui dentro tem água. Sim. Certo? Perfeito. A água para mim beber, a água potável, mas eu podia colocar ela dentro dessa garrafa aqui. Sim. Eu poderia colocar ela dentro de uma bacia, dentro de uma panela de pressão. Então, o método pode ser diferente, mas a essência tem que ser mantida, que é a água. Inteligente. Então, uma pregação, eu posso pregar ela, o mesmo texto, mas pregar ela de diferentes maneiras, conforme a revelação que Deus vai me entregando. Então, eu acho que hoje é muito difícil assim para um pregador, porque ele tem que manter a vida de oração, a vida de consagração, a vida de leitura. Perfeito. E não é fácil. Então, às vezes, é melhor você pregar um texto que você conhece do que você. Às vezes eu estou com uma mensagem aqui pronta. Sim. Mas eu estou estudando ela. Imagina se eu chegar em cima do altar, existe, por exemplo, eu chego aqui nos Gideões, vamos falar aqui dos Gideões agora. Filho, você, por exemplo, aquele Roberto Baggio,
Sim. 1994. Boa lembrança, vai perder o pênalti agora. Eu vi aquele cara jogar bola, aquele cara era um monstro jogando bola. Sim. Camisa 10 sensacional da Itália. Mas ele ficou marcado por quê? Perdeu o pênalti. Na final da Copa. Foi sim. Aí eu vou no Gideões, eu tô pregando o ano todo no Brasil. Eu vou chegar lá e vou, de repente, pregar uma mensagem que eu nunca preguei, e se não der certo? Não, e aí tem um pensador famoso, pregador, Billy Graham, vai dizer que a mensagem dele só ficou boa depois que ele pregou o mesmo sermão. 50 vezes, né? Várias vezes. Paulo falou isso, né? Não me canso de falar as mesmas coisas. Então, assim, não é fácil. Então, mas o pregador não pode. Ele corre esse risco de pregar no automático, mas ele não deve, ele tem que estar sempre na dependência de Deus, tem que estar sempre estudando. E hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam a montar um sermão, né? Então, a Bíblia é a ferramenta número 1, mas tem os livros, tem as fontes de pesquisa. Sim. Então, assim, mas a gente vai pro alto na dependência de Deus mesmo. Muito bom, eu faço essa pergunta, até porque a turma talvez acredite no seguinte: não, um dia numa cidade, outro dia em outra, essa vida que vocês levam, eu fiz já muitas reflexões, porque a minha história no mercado do trabalho, da comunicação, me fez pensar sobre os artistas, que têm uma vida de viagem, correndo de um lado para o outro. Tem muita proteção, segurança para esses artistas. Eu falo do segmento secular, não do segmento religioso, né? Eles ali vão com amparo, mas mesmo assim ainda sofrem, porque em certas localidades não tem acesso de avião, tem que descer numa balsa, talvez tenha que descer em um carro e rodar tantos quilômetros. Mas, amigo, a vida da pregação do evangelho não é fácil. Um dia eu ligo para um amigo e um amigo está pregando em uma outra cidade, aí eu pergunto: e aí, você chegou como? Não, eu desci no aeroporto, estou rodando de carro há 5 horas e ainda vou andar de lancha ou de balsa mais 1 hora. Não é dizer que é fácil, nem que é bom. A turma tem essa ideia de comparar. Não, o pregador está pregando todo dia. É isso mesmo que você escolheu para a sua vida, sabendo de todas as lutas, de todas as pelejas? Porque não é só a vitória que se conta, né? Tem muitos detalhes. Sair e deixar a esposa e no meio do nada você está agora lembrando, dizendo: nossa, eu podia estar lá em casa. Por exemplo, no início, 2014, quando começou Deus me apresentou ao Brasil, então começou a ligar, muita ligação. Hoje não, hoje é um pouco menos, mas eu já cheguei a receber. Minha esposa chegou ao ponto de falar: Júnior, eu estou com dor de cabeça, eu não aguento mais, eu estou o dia todo no telefone. Eu já cheguei entre o WhatsApp e ligações de pedidos de agenda, mais de 300 pedidos por dia. Forte. Por dia. E ela falou: eu não aguento mais. Foi quando a gente pediu a um amigo nosso de São Paulo para nos ajudar na agenda. Ele já está comigo há algum tempo. Então, assim, ela não aguentou. Nesse início, a questão de logística, a gente não conhecia muito. Então, alguém chegava para mim e falava assim: a gente quer trazer seu esposo aqui no Maranhão, uma exposição. Eu ia. É bem pertinho. Mas olha o que minha esposa fazia. Ela marcava, eu só tinha uma folga, era segunda-feira. E isso era uma folga meio que mentirosa, porque eu já chegava em casa por volta das 3 da tarde, 4 da tarde, no outro dia tinha que estar viajando. E como a gente não... O que os pessoal fazia com a gente no início? Comprava um voo bom pra gente ir, pra chegar cedo, mas o de volta, filho, era 3, 4 conexões, uma loucura. Então, pra mim, como era novo, eu gostava. Tô andando de avião mais uma vez. Legal. Mas assim, o que acontecia? Eu chegava no Maranhão, aí ela marcava assim: hoje Maranhão, amanhã Salvador, depois Brasília, depois Pernambuco, depois era aquela loucura, São Paulo. Só que era o seguinte, eu chegava no Maranhão e eu falava assim: homem de Deus, quanto tempo até a igreja? Não, pastor, descansa aí, dorme aí, são 400 quilômetros. Então... Tá bom e tá perto. Mas olha como é que era. Era 400 quilômetros para ir. Eu sei que tá bom e tá perto. Tô tirando onda aqui. Pra voltar. Tá doido. Então chegou muitos anos que eu vivi nessa loucura que eu não dormia. Eu dormia dentro do avião. Pegado. Até que um dia, eu pregando numa igreja em São Paulo, a minha coluna travou. Tá. Então eu acabei gerando em mim, com toda essa questão das viagens, ruas esburacadas. Todo tipo de dificuldade. Barco, desce, sobe, lancha, tudo. Pau de arara, caminhão. Tudo. Uma hérnia de disco. E aí os sinais vão chegando e nós vamos percebendo. Né? Aí eu pergunto pro senhor, para você, desculpe, senhor, Nada. é só... Aí eu pergunto: se eu der uma pane na minha saúde e eu não puder mais pregar, quem vai pagar meu plano de saúde? Não.
Então as pessoas não esse entendem. ponto é terrível se a gente for falar. Ó, em tudo que você fizer, toda hora, tantas vidas que você tem alcançado através da palavra de Deus, quando você reconhece o tempo todo que é limitado e que é dependente de Deus, quando você, através de uma palavra, libera e aí Deus faz o milagre acontecer, tudo, você pode fazer tudo, vai ter gente que vai falar todo dia, não adianta. Não adianta. O ser humano precisa entender que do outro lado existe agora quem aplaude, mas existe quem também coloca a mãozinha para baixo. Todo tipo, não é? E é isso que tem que ser feito. A família, o sacerdócio, a casa, tem que estar em primeiro lugar. Ou você não pensa assim? Sim, os bastidores, aí é onde eu quero chegar. Os bastidores ninguém sabe. Por exemplo, quando eu estava nessa correria, eu chegava na segunda-feira em casa, a minha filhinha pequenininha, Juju, com 3 anos, 3 aninhos, 3 aninhos, aí eu ficava com ela muito agarrada comigo até hoje. Aí no outro dia ela já chegava para mim e falava: papai, você não vai viajar outro dia não, né? Aí assim, você não podia mentir. E o coração parte, né? Aí eu falava, quantas vezes, quando eu falava que eu ia, ela já ficava me aguardando. Quantas vezes ela ia até a porta e falava para mim não ir, chorando. Meu Deus do céu. E aí ninguém quer saber disso, né? Então as pessoas não sabiam assim. Eu sacrifiquei o início. Eu não vi minha filha engateando. Rapaz. Os primeiros passos dela eu não vi, eu estava na obra de Deus. Mas um dia eu sentei com eles e falei assim: ó, o papai vai sacrificar vocês hoje, no início. Mas amanhã o papai vai trabalhar para que a gente possa ter mais tempo. Hoje eu fico em casa segunda, terça e quarta. Muito bom. Eu faço aquela reciclagem, eu consigo ser pai, eu consigo ser esposo. Muito bom. Porque o Brasil gosta do trovão, mas a minha esposa gosta do esposo dela e meus filhos gostam do pai. Rapaz, forte, hein? Atenção, você pregador itinerante, novo pregador, você que está dizendo: nossa, eu quero caminhar. Calma, vai dar certo. Usa todos os meios, seja útil na internet, pregue na parada de ônibus, no metrô, na estação do trem, no carro, onde você estiver. Mas também perceba que sua família precisa de você. E deixa eu sair para fazer um corte. Acredite no que eu vou te falar. Família é o principal. Existe família sem ministério, mas não existe ministério sem família. Forte demais, vale a pena. Meu amigo, é o Júnior Trovão que está comigo. O tempo passa muito rápido. Eu tinha que ter aqui mais de 1 hora, talvez 2, 3 ou até quem sabe 4 horas para bater esse papo aqui de forma muito leve. Nós vamos construindo. Nós estamos a 51 minutos do nosso programa. Daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Tem vários temas que borbulham aqui na minha cabeça olhando para você. Política. Antes e depois da política nós vamos encerrar, mas eu quero falar sobre política. Eu saí candidato a vereador aqui em Fortaleza. Foi a primeira experiência que eu tive. Com mais de 25 anos dedicado à comunicação e vivendo nos bastidores, trabalhando e fazendo o trabalho filantrópico, eu fui lá e tive na capital 2.255 votos aqui. Feliz, mas foi cansado. Foi algo difícil. A minha projeção pequena diante daquilo que Deus te deu. Você sai para ser candidato e vai enfrentar uma outra luta, uma outra guerra. Está arrependido? Pensa em parar? Ou tem um desejo para daqui a pouco, quem sabe, se tornar um deputado representando o seu estado? Não, eu tenho vontade de continuar. Até porque hoje eu sei que como deputado eu consigo entrar em lugares que o ministério não me deixa entrar. Muito bom. Vou falar uma coisa aqui, fique gravado. Jesus morre na sexta-feira, às 3 horas da tarde. O dia do judeu muda às 18 horas. Ele passa a ser, por exemplo, se hoje é sexta, Jesus morre na sexta, às 18 horas e 1 minuto é sábado. No sábado a lei dizia que ninguém podia trabalhar, o dia do descanso dos judeus. Jesus morre às 3 horas, se virasse o dia, às 18h01, ninguém podia tirar Jesus da cruz, ninguém. Aí tem um homem com cargo de senador chamado José de Arimateia. Vai até Pôncio Pilatos e diz: aquele que está na cruz do meio é meu mestre. Muito bom. É meu senhor. Posso fazer um pedido? Pilatos disse: pode. Deixa eu tirar ele de lá. Eu quero dar o meu sepulcro para ele, que eu não usei. Eu quero que ele seja sepultado lá e dar um sepultamento digno. Porque quem morreu na cruz não podia ser tirado da cruz. Tinha que ser deixado lá para os animais comerem. Sim. Não tinha direito a um enterro. Ele era um maldito. Então, aí eu te faço uma pergunta. Sabe quem foi lá falar com Pôncio Pilatos naquela hora? Não foi um homem que tinha ministério. Sim. Porque naquela hora um apóstolo não tinha acesso. Um Pedro não tinha acesso. Um Tiago não tinha acesso. O Filipe não tinha acesso. Porque tem lugares que o ministério não acessa. Rapaz. Mas um homem crente que tem cargo consegue acessar.
Então foi através de um político que Jesus foi tirado da cruz e foi dado a ele um direito digno de ser sepultado. Se não fosse um político crente, Jesus estava na cruz apodrecendo até hoje. Meu amigo, deu uma aula para fechar o painel, fechando tudo aqui agora. Brasil, e eu imagino o Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão, na Câmara Federal talvez, na Assembleia Legislativa do Estado, não sei. Agora com esse vozeirão e com essa habilidade, com a graça de Deus e com toda essa experiência para comunicar, remindo a terra daquela terra seca, os ressequidos ali que precisam. Existe esse tempo é profético, daqui a pouco vai acontecer. Eu fui candidato em 2022, né? Eu fui 53 mil votos. 53 mil votos, 250 Forte, votos como deputado federal. Voto demais. No Rio de Janeiro isso? Tá. Hoje eu sou suplente de deputado federal, mas acho que talvez Deus quis me utilizar um pouco mais. Sim. E nesse período terminei minha gestão pública, fiz gestão pública, melhor preparado para em 2026 pleitear esse cargo que, se Deus permitir, eu assumir. Tá aí. Vamos fechar que o tempo tá passando aqui. Eu só quero agradecer. Eu tinha muitas curiosidades para perguntar, porque vez em meus áudios de você, os seus áudios aqui, são compilados, editados, eles viralizam muito fácil. Tem um áudio que fala do Simpson lá, tem um outro de uma pregação. Nossa, é muita coisa, amiga. Esse áudio dos Simpsons, quando eu falo do Rebu, acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu quero falar. Se você pegar no vídeo eu falando do Uber, sim, deixa eu pegar o contexto daqui. Tá. Quando se lançou o aplicativo Uber, lá no principal, eu vou falar pelo Rio. Tá. Então, quando os Ubers começou a trabalhar no Rio, os taxistas se sentiram ameaçados. E eu lembro, se você pegar no YouTube, você vai ver reportagens, tem Ubers tomando facada. Sim. Tiro, sendo assassinado. E o que eu disse na pregação? Eu disse, o diabo tem se utilizado desse aplicativo, eu não disse que o aplicativo era do diabo, mas eu disse que o diabo tem se utilizado do aplicativo Uber para trazer confusão e até morte. Aí alguém foi lá na rede social, um bendito pregador, e disse, pastor diz que Uber é do diabo. Eu nunca disse. Eu disse que o diabo se utilizava do aplicativo. Então são duas coisas muito distintas. Uma coisa é você dizer que é, e outra coisa é você se utilizar daquilo, tomar propriedade, pegar aquilo ali, tirar vantagem sobre aquilo. Então foi essa questão aí, mas essa questão do Uber foi até bom, porque me promoveu aquilo que onde você não ia chegar, talvez, ia demorar para chegar. Parabéns, amigo. Atenção, você que está com problema na audição, perceba as cores direitinho. Você que gosta de confusão, vai para lá, se converta. E você que precisa ser liberto, tem que assistir uma pregação, uma mensagem do Júnior, que teve na sexta-feira, no aniversário de um ano ali com o bispo Roger. Vai pregar no domingo, não é? Quinta? Como é que é? Domingo. Quinta-feira, né? Quinta-feira, tá. Quinta-feira teve com o bispo Roger, né? Eu disse sexta-feira, minha agenda tá aqui fora do giro. Vamos lá. Domingo vai estar no culto de que horas? Aqui na sede. Na sede, a partir das 14h. Vai ser algo muito forte e poderoso. Você está vendo toda a programação, fazendo esse chamamento. Eu vou estar aqui domingo. O pastor Júnior Trovão, a sua família, a sua casa, não pode perder. Eu quero agradecer, liberar você da forma gentil, que a sua esposa estava muito querendo também descansar e disse, vai lá, Júnior, o missionário que mais uma vez cedeu a sua gentileza de estar aqui. Obrigado, meu amigo. Fica à vontade. Você agora diz o que você quiser aí para encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer a Deus também pela vida de um príncipe de Deus, é um amigo, é um homem de Deus, missionário Ivan Cruz, que é o presidente da Remidos em Cristo. Quero agradecer toda a família Remidos, quero agradecer aos filhos, que eu tenho um carinho muito especial por cada um deles. Deus abençoe a toda a equipe, Deus abençoe a todos os envolvidos e Deus abençoe o Renatinho Soares olhando nos olhos. Foi maravilha. Uma belíssima entrevista, diferente, né? Porque a gente vai em tanto podcast e a gente já fica aquela mentalidade, poxa, vou responder a mesma coisa. Então o próprio podcast fica repetitivo, né? Porque você vai perguntando e a gente vai falando a mesma coisa, mas aqui foi diferente. Obrigado, amigo. Foi muito bom, gostei muito. Feliz e certeza para você que está acompanhando que vai ter uma reprise desse programa. Eu só encerro agora com a saudade de você, dizendo que a gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Um abraço, minha gente. Olhe nos meus olhos, no rádio, na TV e no YouTube. Tchau, tchau.